Acorda, investidor! Eu me chamo Marcelo Sestari e tá começando mais um Crypto Never Sleeps, o seu podcast de cripto, o podcast de cripto do Market Makers. Tô aqui com o Valtinho hoje, ele voltou. Pô, tava longe, mas estamos aqui de volta com um convidado ilustre. Bom, o estúdio tá diferente hoje, mas a gente volta pro estúdio normal no próximo episódio. É um episódio muito especial, então um estúdio diferente. E vamos lá, né? A gente vai responder uma pergunta capciosa, como sempre. Vocês acham que o Bitcoin vai chegar a $1 milhão até 2030? Bom, não é uma pergunta fácil de responder. Eu não vou dar spoiler aqui, mas para isso a gente está muito animado em ter com a gente, para ajudar nessa tarefa, Safiri Félix. Safiri, muito prazer, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite. Vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês. Vambora. Se você não conhece o Safiri, bom, ele é um verdadeiro OG aqui no Brasil. Foi o primeiro cara a instalar um caixa eletrônico de Bitcoin na América Latina. Sim, a gente vai abordar esse assunto. Ele já passou por todo tipo de empresa, desde as empresas que instalaram caixas eletrônicos de Bitcoin, até dirigir associações e muito mais. Mas antes da gente começar o episódio, recado oficial do nosso patrocinador, do nosso parceiro oficial do canal, que é a Mint. Você pode comprar, vender e custodiar suas criptos na Mint, a plataforma de ativos digitais do BTG Pactual. Aqui no link na bio ou no QR Code na tela, você pode escanear e baixar, fazer o seu cadastro e começar a negociar cripto. Galera, só também não se esquece aí de se inscrever no canal do Market Makers e tocar no sininho para receber um vídeo novo toda vez que ele sair, beleza? Valeu! Valeu! Safiri, bom, cara, você é um OG no mercado de cripto, né? Você começou na física em 2013 e começou profissionalmente no mercado de cripto em 2014. Conta pro pessoal, cara, um pouco da sua história sobre o que você faz, como que você conheceu cripto, o que você trabalha hoje em dia. Acho que, pô, tem muita coisa para você falar aqui sobre isso. Legal. Bom, eu me formei em Economia e Administração e aí, como quase todo mundo, comecei minha carreira no mercado financeiro, né? Então, tive a oportunidade de fazer estágio em bancos, tive um período curto ali também trabalhando com investimento, distribuindo ativos como agente autônomo. E aí, ali, meados de 2011, 2012, estava começando uma cena de startups aqui em São Paulo, né? E eu estava trabalhando em uma startup, o que hoje já foi descontinuada, quando nessa época, em uma madrugada insone na minha casa, ali, zapeando a antiga MTV, me deparei com a reportagem falando sobre Bitcoin. De fato, foi o meu primeiro contato com aquilo, né? A reportagem estava contando a história do Wikileaks, que tinha tido ali todos os seus fluxos de recebimento de transações bloqueados pelos reguladores nos Estados Unidos, e o Wikileaks estava passando a aceitar Bitcoin como uma alternativa para receber doações, né? Nessa época, o Wikileaks estava muito no hype, né? Eles tinham feito um lote de vazamentos bem grandes, então era assunto do dia a dia, assim, aparecia no jornal quase todo dia algum dos vazamentos do Wikileaks. Então, aquilo me chamou a atenção porque eu estava acompanhando o tema do Wikileaks. E aí, a descrição foi, sim, uma reportagem talvez de 5 minutos, mais ou menos, como uma reportagem de TV, né? Não consegue aprofundar muito no tema, mas eu lembro que o que me chamou muita atenção, e aí serviu como primeiro contato, foi as definições básicas do protocolo, né? Dizendo que era uma forma de emissão monetária independente, não controlada por nenhuma instituição, nem vinculada a nenhum governo, mas principalmente o que me interessou ali foram que todas as variáveis desse protocolo constituíam um sistema monetário controlado por software. Então, mas isso foi explicado logo no programa da MTV? Sim, superficialmente, Caramba. obviamente, né? Caraca! Mas aí ele já falava ali, de maneira óbvia, superficial, sobre a questão da escassez digital, de que aquilo não era controlado por ninguém. Mas nesse primeiro contato ainda foi uma mera curiosidade que você vê na televisão de madrugada, ali, antes de dormir. Mas o que aconteceu? Na época, na internet ainda se usava muito um protocolo de feed, que era o RSS. Onde você selecionava temas do seu interesse e aí ele meio que juntava ali um compilado para você de tudo que vinha saindo relacionado àquele tema. E aí eu assinei o RSS do Bitcoin, né? Ali, ainda 2013 isso. Comecei a receber um monte de conteúdo, comecei a consumir aquilo, até que num dado momento, quando eu percebi, eu tinha meio que caído no buraco da Alice, assim, era um buraco sem fundo. Eu virei uma pessoa monotemática, né? Então eu passei a ser uma companhia até meio que desagradável. Só falava de Bitcoin para todos os seus amigos? Amigos e familiares, inclusive todos vocês aí, peço desculpas e agradeço pela compreensão dessa época, né? Muitos deles conseguiram, acabaram comprando, né, a ideia e começaram a investir em cripto. E aí o que aconteceu, né? Isso foi 13 foi o primeiro grande boom do Bitcoin, né? Quando o varejo tomou conhecimento de que aquilo existia, mais ou menos na mesma época que eu. E eu consegui ali entrar nesse primeiro rally
E teve ali aquele fluxo maluco no final de 2013 que o Bitcoin ultrapassou os $1.000 pela primeira vez, né? O que acabou acontecendo? Saiu de quanto para quanto? Eu entrei mais ou menos ali na casa dos 80. E aí comecei a fazer $80. $80. Comecei a fazer alguns trades curtos ainda na MTGOX. Tinha uma volatilidade insana, né? Então, como hoje já não é mais isso, mas os ciclos anteriores, quem participou sabe um pouquinho do como é que é a volatilidade de Bitcoin, né? Mas ali ainda num extremo muito maior, porque estava em total fase de descoberta de preço, né? O mercado era extremamente ineficiente. A volatilidade do Bitcoin, então, poderia ser comparada a uma meme coin hoje em dia? Cara, eu acho que uma proporção até maior, porque a meme coin hoje pelo menos você tem múltiplos lugares onde você pode negociar aquele ativo, você tem oportunidade de arbitragem. Nessa época ainda a liquidez era quase que 100% concentrada no GOX, então o GOX fazia preço e o mercado respondia fluxos do nada, assim, de repente começava a entrar umas ordens muito grandes de um lado e liquidava ali, meio que você não entendia muito o que estava acontecendo. Pra vocês terem uma ideia, ele saiu de 80 para 1.200, se eu não estou enganado, num espaço de menos de 3 meses. Não, bizarro. E como é que você comprou a primeira vez com o Mt. Gox? Você fez uma transferência para a corretora mesmo? Ou para uma pessoa? Como é que funcionou, né? O Brasil, nessa época, não tinha ainda um mercado efetivamente organizado, né? Já existiam algumas, poucas, acho que 2 ou 3 exchanges. Bitcoin mas ainda com baixíssima liquidez e era basicamente arbitradores que compravam no GOX, transferiam lá para liquidar, né? Então, para quem não tinha esse trabalho de fazer o onboarding na plataforma direto. O que eu acabei fazendo foi maluco até, diria que beira irresponsabilidade. Mas como eu estava operando com volumes menores, acabou funcionando para mim na época. O que eu fiz? Eu fiz uma TED na época, a gente está falando do mundo pré-Pix, tá? Para quem ainda não lembra, isso aí é 13 e 14. E aí eu fiz uma TED para um desconhecido, que eu conheci no grupo do Facebook, que falava de Bitcoin. Eu fiz uma TED para ele e aí ele creditou bitcoins na minha conta do GOX direto. Não na minha, não tinha autocustódia na época, pra vocês terem ideia, assim, até existia autocustódia, mas não era algo simples de se fazer. Tinha que rodar o software diretamente na sua máquina. Como nessa época o meu interesse era meramente especulativo, para mim funcionou. Então eu fiz uma TED de um valor para a conta dessa pessoa e ele creditou os bitcoins direto na minha conta do MTGOX. Não existia Trezor, não existia Ledger, não existia... Tava começando as primeiras... Em 14 já começou a sair as primeiras versões. Mas aí a autocustódia ainda não era... óbvio, né? Aí em 14, né? Te corre aí alguns meses, né? Comecei operando na física em 13. Em 14 eu tomo a decisão de mergulhar nesse mercado e trabalhar profissionalmente com isso. E aí fundo a Coinverse, né? Que foi a empresa que instalou o primeiro caixa eletrônico e, de fato, começo a me envolver no mercado, frequentar as conferências, entender o que estava acontecendo no mercado globalmente, né? E aí é a época que começam a surgir essas soluções e ganhar atração no mercado. Naquele primeiro momento, tu tinha entendido o Bitcoin como essa ideia grandiosa que a gente vê hoje de um ativo que é anti-debasement, que é né, a longo prazo, né? Ele deve manter o teu poder de compra, ou era mais uma operação exclusivamente especulativa? E se sim, tu ainda guarda um pouco disso? Num primeiro momento era meramente especulativo. Essa compreensão foi sendo construída ao longo do tempo. E aí eu acho também que calhou muito do momento que o Brasil vivia, né? Ali 14, 15, era uma ebulição no país, né? Tinha as vésperas de impeachment, enfim. E ali era uma época onde os grupos de discussão no Facebook, principalmente, eram muito ativos, né? Então, nesse mesmo período que eu conheci o Bitcoin, quase que simultaneamente foi quando eu comecei a ter os primeiros contatos com as ideias da Escola Austríaca de Economia, né? Muito influenciado pelo Fernando Urich, que foi o cara que trouxe, entre aspas, o Bitcoin para o Brasil, né? Grande amigo, inclusive o Urich, se estiver assistindo, um grande abraço, faz tempo que a gente não se fala. Mas eu comecei a ter os primeiros contatos com isso, e aí consumi aquele material, e aí os conceitos se encaixaram, né? E aí eu acho que esse arco fecha definitivamente na minha cabeça quando tem a publicação do Bitcoin Standards, né? Que ali o Saifedean é muito competente em fazer todo esse pano de fundo e linkar as duas Foi o Saifedean Amos que fez essa ligação entre a escola austríaca e o Bitcoin? Não, isso já vinha desde os primórdios ali, né? Acho que os primeiros Bitcoiners, muitos deles, quem não era pelo viés tão cypherpunk, estava mais pelo viés econômico libertário, já trazia esse ethos para a comunidade, né? Então ali em 14, principalmente, que é quando de fato começa a se formar uma comunidade no Brasil, você ia nas conferências, eram basicamente esses dois perfis que você encontrava. Ou eram as pessoas muito, muito ligadas à tecnologia, com histórico de trabalhar com cibersegurança, e ali simpatizantes cypherpunks, ou a turma mais libertária,
muito ligada a esse processo que o Instituto Mises fez no Brasil ali 14, 15. E a primeira conferência que você foi de Bitcoin foi no Brasil? Foi no Brasil, foi E em aonde Florianópolis. Florianópolis? Florianópolis. E como é que foi? Foi em abril de 14. Era bem desorganizado, assim, né? Era um evento para pouquíssimas pessoas. Deviam ter, o quê? Umas 50 pessoas, talvez. Caraca, quase Não, ninguém. acho que é até menos que isso. Mas foi engraçado, né? Porque apesar de ser um evento super de nicho, uma programação ali menos estruturada do que a gente vê hoje, né? Mas já estavam ali muitas das pessoas que a gente vê hoje aí no ecossistema estavam lá. O Urit, por exemplo, eu conheci nesse evento. Outras pessoas que estão aí em outras empresas do mercado também participaram lá. Mas o que foi interessante? O evento era super pequeno, era uma sala, essas salas típicas de hotel, né? Que você faz esse tipo de evento. E eu lembro que na sessão da tarde, o que acabou acontecendo? Chegou um grupo muito grande de uma pirâmide financeira. Meio que pra... Mas na convenção? Na convenção. No meio do evento. O evento estava lá, a partir da manhã ali, discutindo Bitcoin, ali uma outra coisa de outros projetos que estavam sendo lançados. Mas assim, muito incipiente ainda. Era mais um get-together mesmo. Reunir pessoas que pensavam parecido e que interagiam pelo grupo do Facebook. E aí no meio da tarde, de repente, chegou uma excursão lá, parecia assim. As pessoas todas uniformizadas, camisetinha igual e tal. E, de certa forma, já tentando promover um esquema. A galera lá já sacou assim na hora? Já. Não, e claramente, né? Criou aquela houve rixa, uma... né? Uhum. Não uma rixa, mas uma dissolução. Uma separação. Ali, ó. Vocês conversam entre vocês aqui. A discussão vai Estamos com propostas diferentes. Caraca, e você, assim, você comentou disso, a gente comentou que você instalou o primeiro, né, caixa eletrônico de Bitcoin. Como foi isso? Quando foi isso? Foi a tua primeira experiência profissional em cripto? Em cripto, sim. Uhum. Antes eu vinha operando na física. A empresa foi constituída muito rapidamente, né? Em 2014, eu conheci um investidor canadense que morava no Brasil e tinha planos de botar um negócio de cripto aqui, né? Ele já fazia mineração de Bitcoin no Canadá, já era um entusiasta, tinha outros negócios no Brasil e estava procurando parceiros para empreender com ele essa iniciativa. Então, a ideia, na época, era constituir uma experiência de Bitcoin Banking mesmo, né? Que o usuário pudesse emular a experiência bancária, só que 100% em Bitcoin. Então, tudo começava pelo caixa eletrônico. Então, o caixa eletrônico foi instalado aqui em São Paulo, num centro comercial, na época da Copa do Mundo, de 2014. Então, os usuários podiam sacar dinheiro, caso eles já tivessem Bitcoin, ou poderiam comprar Bitcoin com dinheiro, utilizando equipamentos. Ele podia já ter uma carteira ou o próprio equipamento gerava uma carteira na hora para ele. Mas aí, desculpa, como que ele armazenaria essa carteira? Tipo, eu não tenho nada, eu vou lá e comprei R$100 de Bitcoin naquela época. Gerou uma carteira para mim. O ATM gerava o QR Code, o par de chaves, a pública e a privada, e já acreditava naquele endereço. Que da hora. E aí ele vinha impresso num extrato, igual o extrato bancário. Que doideira. A senha, né, a chave privada dele já vinha ali no extrato. Que doideira. Aí você lia com o aplicativo a chave privada, você sincronizava o saldo, já podia usar no seu aplicativo. E instalou num centro comercial, que era um shopping, um prédio? Era aqui na região das Nações Unidas ali, do D&D. Caraca. Eu sei. Ali tem várias empresas de tecnologia, etc. A gente fez um estudo de mercado ali, fazia sentido. E aí foi ótimo, porque colocou o tema, né? Era um espaço de grande circulação, acabou gerando bastante buzz, mas ainda incipiente do ponto de vista de geração de negócio, porque as pessoas achavam aquilo mais curioso do que prático e útil, né? Então, um monte de gente tirando foto para mostrar para os amigos. Tem um amigo que fala de Bitcoin, deixa eu tirar uma foto aqui e manda para ele. Era o mais comum, assim. E, além do caixa eletrônico, tinha uma plataforma online onde o usuário podia comprar Bitcoin, obviamente, mas também ele já conseguia fazer recarga de celular, fazer pagamento de boleto bancário e transações simples, né? Então, essa plataforma rodou por um período e acabou sendo adquirida pelo hoje, o que é o grupo responsável pela SmartPay hoje, né, do Rossello Lopes. E aí, depois dessa aquisição, eu acabei trabalhando com ele por mais 1 ano e meio. Foi pra onde depois? Então, na época, o que hoje é a SmartPay era a antiga CoinBR. CoinBR só fazia mineração de Bitcoin na época. E o Rossello tinha interesse em botar uma operação para atender varejo, né? Então, estruturar uma mesa de OTC e também ter um produto que ele acabou incorporando os features da plataforma que a gente tinha na Coinverse na solução de varejo da CoinBR. A CoinBR depois passou por um rebranding, virou Stratum, e hoje já um outro grupo, uma outra estrutura, é a SmartPay, que é a responsável pelo Tutor. Cara, como que funciona assim, mecanicamente mesmo, um ATM de Bitcoin? Quem é o provedor de liquidez nesse caso?
A máquina faz conexões via API com os provedores de liquidez que você quiser operar, né? Então é como se ele estivesse rodando ali por trás, né, na interface, um livro de ofertas. Qualquer pessoa poderia ser um provedor de liquidez ou vocês tinham Não. um A gente bookzinho tinha fechado? os provedores de liquidez contratados, onde a gente mantinha saldo disponível para poder executar as ordens. Pô, se tivesse assim um open market, né, de provedores de liquidez para Tá aí uma boa ideia. Tá aí, ó, fica aí a ideia. Para Web3. Empreendedores de plantão aí. ATMs descentralizados. Já tiveram iniciativas nessa linha, mas eram ATMs humanos, literalmente. Assim. Você combinava com uma pessoa para resgatar o dinheiro e fazer a troca. Obviamente, por razões de segurança, esse modelo de negócio não funcionou. Pô, maneiro. E, cara, assim, só antes da gente continuar com a sua trajetória, você comentou da primeira conferência de Bitcoin no Brasil. Eu imagino, né, que, pô, você tá no mercado desde o começo, você já deve ter ido em uma porrada de conferência de cripto. Qual que é a que você mais gosta, assim? O que você acha que é a principal diferença entre as conferências de cripto também? Mudou muito daquela época para hoje? Nossa, mudou completamente, né? Hoje as conferências de cripto estão absolutamente institucionalizadas, né? Hoje a gente até costuma brincar que você mede uma conferência de cripto pela proporção de pessoas de gravata versus as pessoas que estão de moletom. Hoje já é um nível bem equilibrado, assim, eu diria que até mais institucionalizado, talvez no auge da institucionalização desde que eu comecei a frequentar essas conferências. Eu gosto muito da conferência que é dedicada só Bitcoin, né? Cada ano eles fazem numa cidade diferente, americana. Se eu não estou enganado, esse ano foi em Las Vegas, mas já foi em Miami, já foi em Nashville, já foi em vários lugares. Que ali é um termômetro da indústria mesmo, né? Então você consegue trocar muita ideia com um minerador, com um provedor de liquidez. Então você consegue ter ali um termômetro de como está desenvolvendo o mercado na Ásia, América Latina, Europa, enfim. Acaba sendo uma forma de você consumir muita informação concentrada em poucos dias e estabelecer muito relacionamento, né? Além dessa de Bitcoin que eu gosto bastante, já fui em várias, a Consensus é um evento muito grande, né? Que é o evento do CoinDesk que eles fazem anualmente. E agora o que eu tenho visto é que os eventos estão sendo cada vez mais nichados, né? Eu voltei recentemente de um que teve no mês passado em Nova York, que era para tratar especificamente sobre stablecoins. Então, acho que daqui em diante, acho que a coisa tende a ir mais nessa linha. Cara, recorrentemente a gente vai aqui para eventos, né? E esse das stablecoins foi um que eu achei bem interessante, porque de fato era muito nichado. E o que você vê hoje em dia, né? Você vê uma proliferação absurda de eventos. E nesses eventos você tem uma proliferação absurda de side events, né? Então assim, pô, pra onde é que eu vou? É evento demais. O que você achou mais interessante nessa questão de stablecoins, né? Porque quando a gente fala de Bitcoin, a gente entende reserva de valor. Bitcoin é um protocolo enxuto, ele é um fim nele mesmo. Stablecoin já é uma evolução aí trazida pela Ethereum, que também está em outras plataformas. O que você viu de mais interessante aí nesse... Esse evento foi muito conectado com a minha função atual, né? Agora eu trabalho na Fireblocks como diretor de vendas e a Fireblocks se posiciona como um sistema operacional para gerenciar operações de criptoativos. E hoje o principal caso de uso, não só no Brasil, como globalmente, são as stablecoins e o estabelecimento de corredores de remessa, né? Então o que me impressionou nesse evento? Primeiro, como ele conseguiu atingir uma amplitude global, né? Então pessoas do mundo todo lá reunidas para se conectarem, para estabelecerem novos corredores. Então, o que se tem falado muito atualmente no mercado de cripto é o conceito do stablecoin sandwich, né? Onde você tem duas pontas, onde você vai ter um on e um off-ramp em moedas fiat, em jurisdições distintas, mas o conector, o que vai fazer a transmissão desse valor entre essas diferentes jurisdições, seriam stablecoins. E é isso que tem crescido cada vez mais, né? Hoje no Brasil a gente sabe, pelos dados publicados pela Receita, de que mais de 80% do volume já é relacionado a stablecoins, e com a evolução regulatória, a tendência é que esse caso de uso se estabeleça e escale cada vez mais. Você pode explicar de novo porque eu não sei se eu entendi esse conceito de stablecoin sandwich. Como que funciona isso? Como é que funciona? Quando você faz uma operação de remessa, geralmente você tem um cliente em uma ponta que quer te entregar reais, né, por caso brasileiro, e que tem a demanda de fazer esses reais se converterem numa outra divisa para ser entregue num outro país, uma operação de câmbio. Como é que se faz isso, né? Dado que hoje o que existe conversibilidade e demanda global é o dólar, né? Se utiliza as principais stablecoins hoje disponíveis do mercado como sendo esse layer de transmissão do valor. Então você vai ter um agente aqui que vai converter esses reais por um stablecoin de dólar. Esse stablecoin de dólar vai ser entregue para um outro prestador de serviço num outro país,
que vai fazer essa conversão da stablecoin para moeda fiat desejada e entregue do outro lado, né? Então, isso forma um corredor de remessa internacional, é o principal caso de uso hoje em cripto, e o Brasil tem se posicionado de maneira bem forte nesse mercado, tanto que nesse evento, muita gente querendo saber e buscando conexões em Brasil, e com o que me surpreendeu um pouco foi o nível de entendimento que eles já tinham no Brasil. Todo mundo já questionando do IOF, do impacto que isso podia ter, e tentando se posicionar aqui com essa mudança regulatória que o país está vias de definir, né, as regras para a obtenção das licenças. E essas vias de pagamentos, assim, o que você tem ouvido mais sendo discutido? Seria o quê? Protocolos abertos como Ethereum, como Solana, ou até, né, vias fechadas, né, canais diretos para institucionais? Não, são muitas coisas institucionais, direto, mas usando as duas principais stablecoins disponíveis no mercado hoje, né, que é o Tether e o USDC da Circle. São as duas mais utilizadas majoritariamente. Você acha que o setor de stablecoins hoje é o principal setor do mercado de cripto a ser desenvolvido? Quer dizer, que já está em desenvolvimento, mas que vai ser cada vez mais desenvolvido. É o mais maduro, e eu acho que agora a gente está numa fase muito interessante, que é deixa-se de se discutir a natureza do ativo, e agora a discussão vai para a infraestrutura, né? Então, o que essa nova infraestrutura pode oferecer do ponto de vista de ganho de eficiência, tanto econômica quanto operacional, né? Então, eu acho que esse é o momento. E isso, sem dúvida, tem um efeito direto da mudança e da postura dos reguladores nos Estados Unidos, da aprovação do Genius Act e de tudo isso que veio acontecendo nos últimos meses, que foram vetores muito importantes para essa valorização recente. Não, total. Assim, voltando para o... Você quer falar de stablecoins? Já que a gente está no tema, né? Na próxima semana vai ter no Congresso americano a Crypto Week, né, em que os caras vão analisar o Genius Act e o Clarity Act. Qual a tua expectativa, cara, para essa agenda aí? Tá positiva? Que informa alguma coisa aí em termos de movimentação de preço, talvez? Acho que a expectativa é muito positiva porque se conseguiu criar dentro do Congresso americano consensos, né, entre democratas e republicanos em relação a uma agenda pró-cripto. Então, acho que a expectativa é que isso avance e que isso traga cada vez mais capital institucional, né? O que a gente tem observado é que, principalmente nos Estados Unidos, muitos players estão saindo da fase dos testes, dos pilotos, para iniciar suas atividades em produção. E isso tende a trazer um fluxo para o mercado bastante relevante, e eu acho que tende a ser o que vai alimentar esse rally aí até que a gente chegue aí em níveis significativamente mais altos de preço. Isso é muito interessante, porque assim, isso pode ser muito positivo para Ethereum, né? Porque quando você avalia uma blockchain, o sucesso de uma blockchain, você tem que ver onde se encontra o dinheiro, né? Um fator importante para você analisar é a quantidade de stablecoins, né, travadas dentro dessa blockchain. Eu acho que o market cap hoje do mercado de stablecoins deve estar em torno de 250, né, bilhões de dólares, e, sei lá, eu acho que 150 bilhões está dentro da rede da Ethereum. Então... Ou outras EVMs, né? Então, exato. No total da Ethereum. Acho que tirando o caso asiático ali, onde Tron domina, né? E aí acaba afetando aqui o Brasil também, porque é um corredor muito ativo, o Ethereum é talvez o protocolo mais bem posicionado para surfar essa onda, além das implementações em EVM, onde você tem uma empresa por trás, né? No caso da Binance, a BNB, no caso do Coinbase, o Base, como fomentador desses casos de uso, né? Então, acho que são abordagens distintas, mas no final do dia é fluxo, né? É fluxo, é mais FII, é mais gas, é mais, enfim, a rede se movimentando e refletindo a saúde do ecossistema. Sim. E, assim, falando sobre Ethereum, né? Você trabalhou na Consensus, certo? Como é que foi, cara, nessa época? Como você foi parar na Consensus? Você chegou a participar de algum projeto por trás, por exemplo, a MetaMask ou alguma coisa do tipo? Não diretamente, mas acompanhando, né? Eu era um dos responsáveis para fazer desenvolvimento de negócios da Consensus da América Latina, mas com foco principal em Brasil. Esse período aí foi 16, 17 e 18 ali. Foi muito legal para mim, foi um aprendizado riquíssimo. Você acompanhou o nascimento da Ethereum? Sim. Não, já estava. Porque assim, só para quem não está tão familiarizado, a Consensus, ela é uma empresa de software, né, que foi construída por um dos cofundadores do Ethereum, o Joseph Lubin. E a visão dele era o seguinte, né, eu sou o cofundador do protocolo, mas o protocolo só vai ter valor a partir do momento que tiverem aplicações consumindo esse protocolo. Então, a Consensus nasce com esse objetivo, né? Desenvolver aplicações para o protocolo Ethereum. Então, MetaMask, por exemplo, é um produto desenvolvido pela Consensus. O Infura, para quem está desenvolvendo aí, é um outro produto da Consensus que é muito importante para
infraestrutura dos nós, do Ethereum, e assim por diante, vários outros projetos de Ethereum nasceram de dentro da Consensus. Então, para mim, foi quase que um MBA remunerado em tempo real ali e com a mão na massa, porque era de fato a construção do que hoje a gente chama de Web3 dos seus primórdios, né? As primeiras aplicações de infraestrutura mesmo de base para permitir que esses casos de uso evoluíssem estavam sendo criados ali e eu convivendo com essas pessoas, né? Então, foi um período de aprendizado riquíssimo. E, cara, assim, beleza, você não chegou, você não trabalhou diretamente na MetaMask, mas nessa época aí, você estava completamente envolvido no ecossistema do Ethereum. Você chegou a virar um maxi em Ethereum, alguma coisa assim? Não, nunca. Eu sempre continuo hoje muito mais confiante em Bitcoin do que qualquer outro criptoativo. Mas o que era interessante, né? Eu nunca enxerguei Bitcoin e Ethereum como concorrentes, né? Acho que eles são complementares. Eu acho que um é infraestrutura e o outro é o ouro digital, é o ativo digitalmente escasso que tende a ser lastro desse ecossistema, pelo menos até onde eu consigo enxergar adiante, né? Mas o Ethereum, sem dúvida, é uma infraestrutura poderosíssima, eu acho que sofre até hoje com as suas questões, né? A forma como o protocolo foi se desenvolvendo ao longo do tempo acabou, talvez, limitando um pouco o ganho de escala, e aí outros protocolos foram surgindo e se especializando e se posicionando melhor para explorar os casos de uso das narrativas que vieram ao longo do tempo, mas o Ethereum ainda é uma infraestrutura bastante respeitável e ele está muito bem posicionado para esse movimento de institucionalização, né? Quando a gente fala aqui nas instituições financeiras que eu acabo lidando no dia a dia para falar de casos de uso de cripto, o Ethereum ainda é um protocolo considerado, e o próprio conceito de EVM, né, é muito poderoso, né? O próprio Drex do Brasil, querendo ou não, indiretamente está sendo desenvolvido a partir das bases do Ethereum, né? Então, o protocolo tem muito valor, mas eu acho que do ponto de vista da lógica de investimento, para mim são cestas distintas e tem teses de investimento complementares. O que é engraçado é que agora você está vendo essa mesma narrativa de Bitcoin Treasury Company sendo aplicada por empresas que estão envolvidas no Ethereum, inclusive a Consensus, né? Duas empresas do Joe Lubin, uma Sharplink Gaming e a outra a Consensus, dentre outros players que estão envolvidos no ecossistema. O que faz sentido, cara, porque Ethereum é uma máquina de processamento de transações programáveis, né? Então, de aplicações, de transações. Então, esse negócio, o Ether, ele só gira, né? Ele só ganha valor se a plataforma em si, a computação estiver sendo consumida. Né? Cara, e isso aí é interessante porque a forma como o Ethereum foi se desenvolvendo, né? Completamente descentralizado, criando esses diferentes grupos de interesse, e agora a gente está vendo justamente a mudança disso, né? Com a Ethereum Foundation agora tendo um approach muito mais incisivo em simplificar a narrativa da Ethereum, muito em cima desse negócio de stablecoin. Né? Então falando, quer aumentar stablecoin aqui para transacionar, né? É aqui, essa é a casa da stablecoin, né? Então vamos comprar. E você acha que faz sentido esse negócio de se Tether e Circle querem aumentar o supply das stablecoins na Ethereum, você acha que essas empresas também podem vir a se tornar empresas que compram o Ether? Do ponto de vista lógico, faz sentido, né? Dado que o Ether é um insumo e você é um consumidor cativo daquele insumo. Agora, se vai fazer sentido tesourar ou não, vai depender muito da conjuntura. Porque o que acontece, né? O Ether teve as suas evoluções, né? Eu acho que a mudança para o Proof of Stake foi um avanço significativo, principalmente para quem faz exercícios de precificação, né? Você consegue, principalmente aqui dentro da Faria Lima, explicar de maneira mais clara e palatável o Ether do que Bitcoin, né? Vocês devem fazer esse exercício aí constantemente. O Bitcoin é até mais fácil de explicar. Você acha? Eu acho. Não, mas é questão de fluxo de caixa, você disse. Isso, do ponto de vista de valuation. De valuation, talvez o Ethereum é mais fácil. Mas o Bitcoin, em termos de estrutura, eu acho mais fácil que explicar. Porque aí você mata no ouro digital ali, né? Exato, você consegue explicar em 2 frases, a pessoa... tá bom, beleza, entendi. Você tem esse tagzinho, ouro digital. Aí, isso. tipo, o Ether, a aproximação... A melhor aproximação, assim, desse nomezinho catchy seria talvez uma App Store, mas que também não é. Cara, eu uso óleo. Óleo digital. Óleo digital, petróleo. A App Store são os dutos, né? Então o Ethereum como protocolo são os dutos que fazem esse óleo circular e fazem as aplicações rodarem. Assim. Então, de novo, né? Um é insumo, o outro... O insumo, pelo meu mindset, né? Pelo meu framework mental, eu entendo que um insumo não necessariamente ele precisa ser estocado.
O insumo é importante que você tenha acesso a ele sempre que você precisar para executar uma determinada atividade. Agora, a narrativa do Bitcoin, da escassez digital programável, para mim é o que faz todo o resto fazer sentido. Do contrário, são tecnologias, e aí eu tenho muita dificuldade em fazer exercício de precificação, porque o fluxo, como você mencionou, ele vai depender muito do nível de utilização. E aí, assim, pragmaticamente avaliando, né? Tô nessa história aí desde 14. E acompanhei, como a gente falou, o inception, né, dessa história do Ether. A promessa que se fazia ali em 16, 17, 18, dos DEPs, etc., cara, até hoje não se provou, né? Me aponte aí um DEP tirando as DEX, né, Uniswap, etc., que você tenha mais de 100 mil usuários únicos dia. Desconheço. Estou aberto a ser contestado aqui, se alguém me mostrar isso. Então, acho que a promessa... Mercado de aposta. Mercado de aposta. Sim, que surgiu faz pouco tempo também. Também faz pouco tempo. Mas assim, DEPs mesmo, né? Tipo, tinha muitas coisas surgindo ali. A pessoa falando de ticketing, né? Falando dos casos de uso aí de NFTs. Game, sem dúvida, tem muito potencial, mas aí acho que falta o bom jogo, né? Não é uma questão da. Eu acho que esse é o grande problema. Falta um blockbuster ali lançado com uma lógica de utilização de NFT ou outros mecanismos. E que talvez não seja gamificável, né? Porque assim, a partir do ponto em que um jogo, você tá jogando ele simplesmente para explorar a mecânica econômica, uma hora ele vai ficar chato. Mas, cara, o Roblox tá aí, né? O Roblox tá aí, Minecraft tá aí. O Roblox mais, né? Por essa lógica econômica. Mas, por exemplo, o Axie Infinity, você ia pra lá só pra ganhar dinheiro. O jogo era ruim, né? Não dava pra ficar mais de 20 minutos jogando, esse é o ponto. Você jogava mais pra ganhar dinheiro, que é o que todo mundo tentou fazer na época, né? Eu acho que esse é uma grande crítica que eu concordo em relação ao mercado de NFTs. Não de NFTs, no mercado de games, desculpa, que, cara, você precisa primeiro encontrar um jogo bom, pessoas gostam de jogar, depois, né, que esse jogo seja bom e hype, que a gente pode ver esse setor crescer de novo. Então, mas aí o que acontece? Eu já tive esse debate com várias pessoas, né? Geralmente quem vai fazer um bom jogo é um estúdio que já faz jogos. Exato. Só que um estúdio que já faz jogos, essa lógica de Web3, ela é ofensiva ao modelo de negócio. Por exemplo, vamos pro caso do FIFA aí, que é o clássico, né? Pode ser. O FIFA lança uma versão nova todo jogo, e aí, principalmente para quem joga lá o modo Ultimate, fica gastando dinheiro com cartinha ali para formar o seu time, até que um dia você fica satisfeito com o que você tem de time e sai a versão seguinte do jogo. E tudo que você gastou com itens daquele jogo, você não carrega para a versão seguinte, né? Não é um caso muito natural de você poder carregar. Total, eu tive esse trauma durante anos. Só que isso é contrário ao modelo de negócio da EA, né? O modelo de negócio da EA é que você gaste de novo tudo que você gastou nas versões no novo jogo, que vai ter uma mudança muito marginal ali na sua experiência de uso. Então, acho que em algum momento, talvez algum estúdio mais ambicioso ou mais disruptivo comece a explorar esse viés, e aí a gente tem um candidato a ser o primeiro grande blockbuster. Reza a lenda que GTA 6 vai ter alguma coisa de cripto. Eu não acho que isso faz sentido. Cara, pode ser que tenha. Se tivesse que betar no Polymarket, eu betaria que eu acho que vai ter. Mas aonde? Não sei como vai itens, ser. Né? Vende skin. É isso, pode ser skins. Por exemplo, o Call of Duty, eu lembro que você liberava uma skin ou uma camuflagem pra sua arma, você não conseguia transportar para os próximos Call of Duty. Eles já mudaram isso agora. Só que não são NFTs, entendeu? Então talvez começar por isso pode ser o caminho. Esse exemplo do FIFA é um exemplo clássico, cara. A EA não vai mudar, eu acho que a EA não vai mudar porque, cara, o que isso gira de dinheiro, eu joguei FIFA por muito tempo, então sei bem o que eu tô falando. Passei muita raiva com isso, cara. Acho que muda um pouco também o modelo de negócio do cara, né? Você agora vai ter um mercado de NFTs e... Aí, pô, agora... já tem esse mercado das cartas, né? Dentro do FIFA. Os jogadores profissionais, eles viraram meio trader de carta, né? Não, total. E aí, mas assim, aí qual que é a minha provocação, né? Concordo, tem todo esse desafio aí que você colocou, mas talvez, se os itens forem intercambiáveis, você não gera a possibilidade de poder cobrar mais caro e gerar mais valor? Porque o usuário vai ter essa percepção, né? Diferente da versão anterior, onde, você lançou o próximo, eu perdi, esse aqui eu posso ir carregando. Pode eventualmente criar classes distintas de carta, enfim, tem Pode ser. Eu acho que no FIFA, talvez, não as cartas dos jogadores, porque elas vão se atualizando, mas talvez os uniformes dos times. Então, pegar, sei lá, o uniforme do Real Madrid de 2000, ser uma NFT que foi lançada, sei lá, no FIFA 10, e quem carregou até o FIFA 18, até o FIFA 26, né, que vai ser o que vai ser lançado, ganhe mais dinheiro, né, tem um valor absurdo. Pode ser, cara, pode ser desse jeito. O difícil disso aí é porque, assim, primeiro as pessoas vão ter que entender que isso é possível, né? E vão ter que entender que tem alguma vantagem de ter isso. Beleza. Não, vou poder fazer o upgrade, papapá, legal.
posso vender, né, agora, posso liquidar o bem aqui que eu trabalhei tão arduamente aqui para, sei lá, tirar aqui uma grana extra, beleza. Mas, ao mesmo tempo, a própria FIFA, o próprio dono do direito intelectual vai ter que agora ter um setor que cuida disso, né? Então, pô, eu não sei o quão rápido essas coisas, eu não sei o quanto outro ponto que regulação também Sim, tem isso. vai interferir nesse sentido, né? E, cara, eu acho que é um bom ponto aqui de pivô aqui, porque você trabalhou como diretor executivo da AB Cripto, né? Que é uma entidade aqui no Brasil que, pô, é relevante no que tange à formulação de leis, a dar uma opinião sobre como que esse mercado deve ser. Como que foi a tua experiência, qual era o teu papel e como que é essa ponte entre uma entidade como a AB Cripto e o governo? Não, foi uma das coisas mais gratificantes aí nessa trajetória inteira, porque foi o período de início da interlocução, né, com os reguladores, com os legisladores. Foi em que ano, desculpa? A AB Cripto foi 18, 19, se não estou enganado. Então começaram a surgir os primeiros projetos de lei, né? Estavam surgindo em Brasília e o setor precisou se organizar meio que ali às pressas para criar uma interlocução. E aí se reuniu ali, né? Os principais players do mercado acabaram chegando no consenso em torno do meu nome. E aí eu toquei esse primeiro momento da associação, onde a gente conseguiu constituir o código de autorregulação, né? Então estão ali vários procedimentos e boas práticas de compliance e gestão de um negócio de cripto, propriamente dito. Isso é público, está disponível para todos os players do mercado, quem quiser usar como referência para estruturar a sua operação. A gente conseguiu também, junto ao IBGE, o reconhecimento das atividades econômicas relacionadas a cripto, né? Pode parecer simples, mas até então não era reconhecido como uma atividade econômica regular, né? Então, a gente conseguiu o código do CNAE, né, que é o Código de Natureza de Atividade Econômica junto ao IBGE, para as atividades de custódia, intermediação e negociação de criptoativos, e, principalmente, o início da interlocução com os legisladores, né? Então, os vários projetos de lei que foram debatidos dentro do Congresso, eu acabei sendo ali a interface junto aos legisladores, muito por um viés educacional mesmo, de comunicar como funcionava a tecnologia, de principalmente também mostrar que existiam empresas sérias que estavam seguindo ali as melhores práticas internacionais e trabalhando para constituir, de fato, um mercado no Brasil, né? Então foi muito legal e aí agora a gente está nessa fase final. Hoje já não tenho nenhum vínculo direto com a AB Cripto, participo de alguns fóruns de discussão lá, mas não estou mais no dia a dia. E a gente está na fase final, onde, ao que tudo indica, né, Banco Central e CVM devem se manifestar até o final desse ano com a publicação das normas e dos critérios para obtenção das licenças para os prestadores de serviços para esse mercado no Brasil. E como é que nessa época os políticos se interessavam por cripto? Por pressão de vocês? Ou... Não, pressão da sociedade, na verdade, né? Calhou desse período de ter tido uma onda de pirâmides financeiras e várias delas vinculadas a Bitcoin e cripto, né? Então, gerou um clamor social para que os legisladores se movimentassem. E aí, o trabalho educacional foi muito no sentido de diferenciar as duas coisas, né? E de deixar bem claro que pirâmides financeiras existem desde que o mundo é mundo e que o Bitcoin acabou sendo uma vítima, de certa forma, né? De todo esse processo, com empresas se vinculando a uma tecnologia para fazer atividades ilícitas. Quando, na verdade, a tecnologia não tem nada a ver com isso, né? A tecnologia é esse instrumento aí que vocês dedicam os dias profissionalmente para disseminar informação e distribuir o potencial disso para o maior número possível de pessoas. Você tem uma expectativa positiva de como vai ser essa regulação aí do Bacen? Porque eu me lembro assim de no ano passado ter certas questões sobre autocustódia, de stablecoins, sobre taxação, inclusive talvez até regulações que seriam impossíveis de serem executadas. Você está otimista com a forma que a regulação está sendo feita aqui no Brasil? Estou extremamente otimista, porque até pela experiência internacional, né, de ouvir de colegas, no Brasil o Banco Central ele é extremamente aberto ao diálogo, né? Então, até depois isso se manteve, tem funcionários de carreira lá super competentes e dedicados, que estão mergulhados e debruçados sobre o tema já há bastante tempo, e principalmente abertos ao diálogo, né? Então, eles estão ouvindo o mercado, eles têm também bebido na experiência internacional, aprendido e tentado incorporar o que tem ali que faz sentido para a nossa realidade. E eu acho que a perspectiva é que a gente saia com um modelo, pelo menos, equilibrado, no sentido de equiparar proteção ao consumidor e boas práticas concorrenciais, né?
A ideia é que o Brasil não se isole e que se crie assimetrias para os players que operem a partir daqui, quando comparados principalmente com as grandes plataformas globais, né? Porque se isso acontecer, aí sim, de fato, a gente pode ir para um caminho não muito positivo, afastando o investidor local das plataformas locais e direcionando o fluxo para essas plataformas globais. Mas eu acho que o Banco Central tem feito um excelente trabalho, tem sido bastante receptivo nas interações com os agentes de mercado, para que a gente consiga chegar com um modelo equilibrado que sirva, inclusive, de referência para os outros países da região. Não, e assim, você sabe melhor do que ninguém, né, sobre essa parte de regulação avançar, porque eu tô vendo aqui que você trabalhou na Transfero depois, né? E você foi responsável pela criação da primeira stablecoin de real brasileira, que é o BRZ, né? Como é que foi isso na época? A Transfero eu acabei indo logo na sequência da Bcrypto, né? Existia ali, por parte dos fundadores, a intenção de explorar esse caso de uso. Existia uma leitura ali de que existia uma oportunidade de se criar uma stablecoin de real, dado que o real é um NDF, né? Um No Delivery Forward. O que isso significa na prática, né? Que nenhum banco ou instituição financeira faz entrega de reais para pessoas ou empresas fora do Brasil. Sempre você precisa passar pelo dólar, né? Então, existia ali alguns casos de uso de demanda de empresas que queriam atender o mercado brasileiro, mas que sem necessariamente terem interesse de se constituir como uma operação local. E aí o BRZ surge como o primeiro grande caso de uso, né? Tem algum caso de uso de uma empresa que tinha esse tipo de demanda? As plataformas de cripto utilizam bastante o BRZ. Então, como é que funciona basicamente? Quando o cliente deposita um determinado valor em reais, isso é convertido em BRZ e creditado na plataforma como créditos em reais. O BRZ era possível comprar a Transfero e na FTX? A Transfero, o modelo de negócio dela, num primeiro momento, quando eu entrei, ele era 100% B2B, né? Então, a gente atendia outras plataformas. Hoje, a Transfero tem também soluções B2C, no período que eu estive lá, foi quando foi aberta essa divisão, mas o core sempre foi no B2B. A FTX foi uma das plataformas que se utilizou do BRZ como alternativa para fazer on e off-ramp. Eu lembro bem. E aí depois você acabou indo pro PicPay, né? E o que você fez no PicPay? O PicPay foi também uma outra oportunidade, uma experiência muito boa. A ideia lá era construir uma divisão de cripto dentro de uma entidade regulada, né? Então foi uma experiência riquíssima. Navegar dentro do ambiente regulado completamente diferente de navegar nas empresas criptonativas que eu tinha passado anteriormente. E principalmente para mim, que foi novo, foi a escala, né? Foi hoje um banco digital super consolidado aí, muito relevante no Brasil. Então você disponibilizar cripto para centenas de milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, foi muito legal e uma experiência muito boa. A questão é que, infelizmente, ali, por estratégia de negócio, depois de um ano e meio lá, foi feita a opção por descontinuar o produto. Safira, então você estava na PicPay, foi descontinuado. Isso aí muito por conta porque estava no meio do bear market e aí, né, o cara que está começando a expandir para uma área dessa não quer tomar esse risco. Se a gente olhar o contexto regulatório dessa época, né, tô falando aí de final de 22, para hoje mudou completamente, né, principalmente nos Estados Unidos, a SEC. Inclusive, o PicPay não foi a única vítima dessa época, né, foi um período ali, acho que dentro do mesmo mês, outros 3 players relevantes do Brasil também descontinuaram as suas operações, muito por questões regulatórias, principalmente nos Estados Unidos. E o fato também de ser um bear market, né? Então, a operação não estava retornando o que se tinha como expectativa do ponto de vista de receita. E aí, quando você contrapõe isso com esse desafio regulatório, na época teve uma onda de pessimismo aí, né? Em relação ao mercado. Você sentiu no meio corporativo a dificuldade de desassociar a FTX de cripto? E a FTX foi o que esculhambou tudo. Foi bem difícil. Esse, para mim, de todos os períodos de correção e crises sistêmicas no mercado de cripto, para mim foi o mais grave. Porque acho que a FTX ganhou uma proporção tão grande. E o que com o tempo a gente foi vendo ali, né? O mercado estava tão interconectado, né? Teve ali o primeiro problema com a Three Arrows, aí depois teve Terra Luna, FTX, tudo ali meio que foi quase que uma crise de 2008 numa proporção reduzida. O efeito dominó, para um nicho em cripto, mas efeito sistêmico e dominó se alastrando. E aí, de certa forma, isso afugenta o institucional, né? Que a FTX estava nesse processo de construção de uma imagem, de certa forma, de se contrapor da Binance, né? Associando várias pessoas famosas no posicionamento. Também, né? E aí eu acho que a gente voltou algumas casas no tabuleiro.
Mas aí também, né, coisas que também só acontecem em cripto, a recuperação do mercado foi muito surpreendente, numa velocidade que pegou todo mundo de surpresa, com a grande corpo da nova narrativa das Bitcoin Treasury Companies, né? Ali, num primeiro momento, ainda de maneira tímida, a Tesla anunciando que estava comprando, outras empresas de tecnologia fazendo esse movimento, até que tem, né, antes e depois de Michael Saylor, o que virou o mercado de Bitcoin, né? Sim. Eu vou querer perguntar para você sobre essa questão do Michael Saylor, das Bitcoin Treasury Companies, mas eu só queria, para finalizar aqui, né, depois do PicPay você acabou indo para a Fireblocks, você comentou inclusive já. Você explica para o pessoal o que é o serviço da Fireblocks, porque, pô, particularmente eu acho o serviço muito importante para o mercado de cripto. Hoje a Fireblocks é a principal empresa relacionada à custódia de criptativos no mundo, né? Então hoje as nossas soluções elas entregam para mais de 2.000 clientes institucionais, nos mais variados países, um nível de segurança bastante robusto, com nível de segurança institucional para atender tanto empresas criptonativas, né? Então hoje as principais exchanges do mundo utilizam Fireblocks, como também agora a gente tem tido bastante tração no mercado de instituições financeiras reguladas, né? Então começando a adentrar esse mercado e precisam de um suporte de infraestrutura adequado. Então a Fireblocks entrega para os clientes uma solução para que eles consigam gerenciar toda a operação de ativos digitais, né? Então, tanto a custódia propriamente dita dos tokens, né? Mantendo o controle sobre as chaves, então fazer gestão de carteira, inclusão de novos ativos. Também a ferramenta permite que os nossos clientes explorem a possibilidade de tokenização de maneira otimizada também, mas eu acho que um dos nossos grandes diferenciais são as políticas de governança que podem ser implantadas a partir da solução da Fireblocks, né? Isso evita os riscos principais de eventos como os que a gente teve recentemente de hacks e invasões, né? Então, desculpa, Não, o quão seguro está uma carteira que armazena ativos institucionais da Fireblocks? Extremamente seguro. Então dá uma ideia assim tangível pra gente. Não, é o nível de segurança militar mesmo, com criptografia de ponta, além de você ter vários layers de segurança prévios, né? A abordagem que é utilizada hoje na Fireblocks é de que um sistema só é efetivamente seguro se ele tiver diversas camadas de proteção e também garantir que o operador, né, daquela solução consiga atuar de maneira proativa no gerenciamento desses riscos, né? Então, o modelo da Fireblocks, ele coloca várias camadas de verificação e permite que os clientes gerenciem isso na escala que um institucional demanda, com os mesmos níveis de controle, na verdade, níveis de controle até superiores ao que ele já usa hoje nos sistemas legados dele para os outros produtos financeiros que eles disponibilizam. A gente viu uma falha recentemente em um fornecedor do Pix, né? Que aí teve o hack lá de 1 bilhão, aí os caras separaram esse dinheiro em várias moedas. A maioria, eu não vou dizer a maioria, né? Mas muitas vezes as falhas de segurança elas são sociais e não no software, não no hardware. E tu tem assim, algum exemplo de que medidas protetivas assim dessa camada social a Fireblocks implementa? Hoje o que a gente tem lá, exatamente para direcionar essa questão, é um engine de políticas, né? Então, o que aconteceria? Por que o que aconteceu não aconteceria se eu estivesse utilizando a infraestrutura Fireblocks? Porque você cria alçadas onde você garante que a partir de determinados valores você precisa de múltiplas autorizações. Você cria um workflow, né? Então, você estabelece que determinado usuário só pode iniciar transações de um determinado valor, de um determinado ativo e transferindo esses recursos para determinados endereços, previamente whitelistados, né? Então, esses vários procedimentos em sequência implantados numa infraestrutura segura de gestão das chaves garantiriam que eventos como esse não acontecessem utilizando as nossas soluções. Mas, assim, você não faz só custódia na Fireblocks. Se, por exemplo, eu quiser acessar vários prime brokers para comprar cripto, eu posso utilizar a tecnologia de vocês. Isso. Fazer staking, posso utilizar a tecnologia de vocês também. Exato. Como eu coloquei, né? A Fireblocks hoje é mais do que uma mera ferramenta de custódia, ela é um sistema operacional para gerenciar ativos digitais. Então, te conecta com provedores de liquidez, você consegue também, a partir da ferramenta da Fireblocks, fazer todos os tratamentos regulatórios necessários, né? De identificação de transação, reporte de transações suspeitas também é uma possibilidade. Você consegue também criar canais de pagamento com parceiros ao redor do mundo também a partir da plataforma. Então, é uma solução bastante completa para atender todas as empresas interessadas em atuar com cripto.
Cara, e assim, isso é uma solução muito interessante, né? Que, pô, se tivesse essa solução lá no começo do mercado de cripto, quando você começou, acho que facilitaria muita coisa. Sem dúvida. Falando nisso, pô, você tá no mercado de cripto faz mais de 10 anos, né? Você deve ter visto uma porrada de coisa surgir, uma porrada de coisa, né, morrer. Teve alguma empresa, algum protocolo que você viu surgir que te marcou muito? O lançamento da Ethereum, Solana, alguma coisa assim em particular? ICOs, meme coins, Não, acho que... manias que pegaram. Não, assim, eu acho que os ICOs foram, acho que o período de maior euforia do mercado. Óbvio que ele não tinha a proporção que tem hoje, né? Ainda era uma coisa ainda mais de nicho, mas era uma loucura, porque todo dia saíam novos projetos e white papers super complexos e pessoas inteligentíssimas dedicando tempo para tentar entender aquilo. Eu fui um desses que tentou entender e muitas das vezes você esbarrava ali ou numa falta de compreensão ou numa certa dúvida se aquilo de fato fazia sentido ou se não era uma reunião elegante de buzzwords, né? Diria que hoje, olhando em retrospectiva, era a maior parte dos casos. Mas eu acho que essa mania dos ICOs ali, 16, 17, sem dúvida, foi um período bastante marcante. E teve alguma que você se interessou, que você falou, pô, eu vou me aventurar nessa, acho que vai dar bom. NFTs, meme coins ou os próprios ICOs? Nessa época, assim, eu entrei em um ou outro, mas sempre operando fluxo, assim, eu nunca tinha dificuldade em enxergar fundamento. Mais para entender mesmo. Então eu fazia trades curtos ali e, óbvio, perdi muito dinheiro, mas acho que no net ali deve ter ficado equilibrado. Pô, irado. Cara, e, bom, trocando mais pro momento atual do mercado, né, que eu acho que é importantíssimo a gente comentar, a Cynthia Lummis, né, ela tem uma proposta de um projeto de lei de comprar 1 milhão de bitcoins pelos próximos 5 anos, né, então os Estados Unidos, inclusive, né, já declararam que eles pretendem comprar bitcoin para ajudar a pagar a dívida americana, mas a gente sabe que a gente precisa que o bitcoin também ele valorize muito para ter um percentual relevante dentro da dívida americana para poder pagar, né, e ajudar essa questão de balanceamento da dívida. Ou seja, os Estados Unidos está basicamente enxergando muito espaço para comprar Bitcoin ainda e acreditam num potencial alto de valorização. Eles estão compradíssimos com essa ideia, né? Óbvio que é um projeto que ainda precisa ser aprovado, tem muita burocracia envolvida. E também os Estados Unidos não vai comprar Bitcoin do dia para a noite. O que você acha disso? Você concorda com essa tese? Você acha que a gente está nesse momento mesmo de oportunidade para o Bitcoin? Você concorda com essa própria proposta da Cynthia Lummis? Eu acho que essa talvez seja não a onda atual. Se tivesse formando ainda está muito tímida, talvez a próxima onda depois desse movimento que a gente tem visto das Bitcoin Treasury Companies, né? Acho que ainda o setor privado tende a entesourar bitcoins pelos próximos anos numa velocidade bastante relevante. E aí eu acho que num dado momento essa tese dos bancos centrais acumularem Bitcoin como um instrumento de diversificação das suas reservas vai estar mais madura e sedimentada, né? Eu acho que tem aquele movimento de que a partir do momento que os Estados Unidos ativamente começar a fazer isso, existe uma tendência natural de que outros países sigam a tendência. Que é um desafio quase que de teoria dos jogos ali, né? Estamos falando de um ativo digital escasso e é um jogo de acumulação, né? Então, se eu tenho um potencial concorrente acumulando, eu preciso correr para acumular antes. Mas eu enxergo tudo isso muito mais pelo viés da diversificação mesmo, né? Acho que os bancos centrais usam Treasury e outros ativos e muito ouro como reserva, então faz total sentido diversificar um percentual do que anteriormente estava alocado em ouro para Bitcoin. Lembrando que eu já hoje estou num estágio que eu já nem falo mais que Bitcoin é ouro digital. Eu acho que o ouro que é o Bitcoin analógico. Os dois são escassos, mas o Bitcoin tem N vantagens aí do ponto de vista de aplicação prática para o dia a dia das pessoas, né? Sim. E, cara, comparando o momento atual do mercado de cripto, que está muito mais, né, institucionalizado, regulamentado, em comparação, né, com 2013, 2014, qual que era o principal... Eu até voltei para essa época porque eu fiquei com essa curiosidade. O principal desafio de empreender naquela época, né, em comparação com hoje. Porque, pô, você vai falar de Bitcoin hoje, beleza, muita gente já conhece, não tem mais o preconceito que tinha naquela época. Fora a volatilidade. Pô, você vai tentar empreender naquela época, o Bitcoin saiu de $1.000 para, sei lá, $200. Como você vai convencer uma pessoa a comprar essa ideia junto com você, né? Ainda mais que você trabalhou em muitas organizações, sendo que tinha esse tipo de volatilidade. Acho que foi um desafio gigante que você deve ter enfrentado, né? Como que foi isso? Eu acho que o desafio principal ele continua sendo o mesmo de hoje, que é educacional, né? Eu acho que as pessoas trabalham com isso no dia a dia aí, eu acho que as pessoas têm pouca disponibilidade e interesse genuíno em entender, né? As pessoas estão interessadas no number go up technology, né? Sobe, então eu quero comprar para fazer dinheiro e ok, acho que é válido, legítimo. Mas naquela época como hoje, eu acho que tem pouquíssimas pessoas que de fato passam ali do capítulo 3
do entendimento do livro e, de fato, podem fazer uma análise balizada da tese de investimento que elas estão aderindo, né? Então, foi algo que eu sempre fiz e continuo fazendo e insistindo, que é para as pessoas entenderem, pelo menos, as premissas básicas do protocolo. E eu acho que, gradativamente, à medida que o mundo está ficando cada vez mais confuso e turbulento, a tese da escassez digital programável e de um ativo independente não correlacionado vai ganhando mais apelo dia após dia. Então, Felipe, você tinha falado uma coisa que eu achei interessante, cara, que foi a questão de precificação, né? Você até perguntou se a gente achava mais fácil de explicar a precificação do Ether do que a do Bitcoin no meio do mercado financeiro. E aí eu tenho uma curiosidade, cara, você acredita em precificação, em valuation de cripto? Eu acredito, para Bitcoin eu acho que a gente pode fazer, porque para mim Bitcoin é uma commodity digital escassa. Então eu faço os exercícios pessoais que eu faço de precificação são sempre comparativo com coisas que eu entendo que sejam não equivalentes, mas pelo menos comparáveis. Então, para mim, desde lá de trás, o número dos $100 mil para mim sempre fez muito sentido, porque nesses exercícios feitos ali, 2013, 2014, $100 mil era um exercício onde o Bitcoin tivesse ali em torno de 10% de market cap do ouro, que é mais ou menos o que a gente tá hoje, né? Então, eu acho que isso continua sendo uma métrica válida. Inclusive, até por sugestão de alguns amigos aí, é um outro indicador que eu botei ali no meu radar, que é fazer essa comparação da cotação do Bitcoin em ouro, para saber ali os momentos de all-time high, se está sobrecomprado ou sobrevendido. Porque no final das contas, principalmente quando você vai conversando com alocadores, é esse dinheiro que está competindo. É o dinheiro que você vai alocar que não vai te pagar carrego, que você está comprando meramente pela expectativa de poder vender aquilo por um preço superior na frente, né? Tanto o ouro quanto o Bitcoin, do ponto de vista de teses de alocação, para mim, são bem comparáveis. Tem algum preço que você pretende realizar nesse ciclo? Você acha que a gente já chegou no topo do ciclo ou não? Eu tenho feito realizações periódicas, porque eu acho que o mercado é disso, né? Abrir e fechar janelas, manter um percentual saudável de caixa para aproveitar oportunidades, mas sempre ir girando a carteira. Eu entendo que esse ciclo ainda tem muito espaço para andar, tá? Eu acho que a gente vai ter aí alguns elementos que tendem a alimentar o preço ao longo daqui até o final do ano, né? Tudo indica que devemos ter corte de juros nos Estados Unidos a partir de setembro, né? Acho que para mim esse vai ser o grande vetor, não só para o Bitcoin, mas ativos de risco como um todo. E a intensificação desse processo acumulativo que a gente vem observando aí nos últimos meses, principalmente, de aumento de demanda das Treasury Companies, um outro Estado-nação ali menor, fazendo ali compras ainda tímidas, mas já impactando o preço. Então, eu acho que a perspectiva é que o preço ande bastante. Eu entendo que o meu próximo alvo pessoal é R$1 milhão, como sendo um objetivo bastante factível. Diria que... Para esse ano? Não descartaria a possibilidade, mas no próximo ano de hoje, me parece não só possível como provável. Que seria o quê? 150 mil? Um pouco mais, né? 180, 180 mil. Uhum. E, aliás, hoje, o dia que a gente tá gravando esse episódio aqui é um dia de all-time high, né? O Bitcoin bateu $113 mil. Cara. Pô, é verdade. Você deu sorte pra gente, então. A gente já vai te chamar pra gravar mais vezes, porque foi dia de all-time high, né? É isso. E, cara, respondendo a pergunta do vídeo, você acha que o Bitcoin chega nos $1 milhão até 2030? Você acha que isso é factível? Pô, não, calma aí, $1 milhão é muita coisa ainda. Falta muita coisa pra avançar dentro dessa indústria. Então, factível agora eu tento fazer o exercício contrário, né? Que tá bom, para o Bitcoin, para isso ser um número realista, quanto que teria que estar custando o ouro, né? Então, a gente está falando de 10 vezes no Bitcoin, o ouro talvez numa proporção um pouco menor, mas também se apreciando significativamente. Para isso acontecer, necessariamente, nos próximos 5 anos, né? A gente está em 2025 até 2030, eu só consigo enxergar isso se manifestando se a gente tiver uma reversão do ciclo e uma injeção massiva de liquidez, como um todo, né? Para os mercados globais. Aí esse número passa a ser factível. E aí, quando a gente olha aí indicadores de dívida ao redor do mundo, essa narrativa começa a se formar, né? Sim. Eu acho que é provável. O que você acha que falta para institucionalizar mais o mercado de cripto? Porque assim, já está mais institucionalizado, mas pô, a gente sabe que dá para ter mais entrada de institucional no mercado. Óbvio, tem alguns fundos de pensões que não podem comprar, por exemplo, Bitcoin, né? Eles comprar ETFs de Bitcoin, então eles compram através da Strategy, por exemplo. Mas
Ainda falta mais institucionalização dentro desse mercado. O que você acha que falta? Cara, esse movimento de institucionalização, a gente está na primeira volta ainda. Está muito, muito no início. O que a gente tem como viés positivo é que agora existem os instrumentos, né? Existem instrumentos dos mais variáveis, inclusive alguns produtos da casa aqui, que dão exposição aos mais variados perfis de investidor. Então, o que eu imagino que vai ser um gatilho para a gente ter um fluxo maior é a questão dos juros nos Estados Unidos e a diversificação se intensificando, né? Porque assim, vamos olhar em retrospectiva. 2 anos atrás, começaram a surgir as primeiras recomendações para se alocar ali 1% de Bitcoin, já dentro de um portfólio bem variado, né? Hoje em dia, essas mesmas pessoas já estão com o seu 1%, provavelmente se 1% virou 1, 2, 3, né? Dada a valorização. Agora, falar 5 já é algo aceitável, né? Você fala que nos corredores pela Faria Lima, ninguém mais vai te olhar com cara de maluco. E eu acho que é um processo. O 5 vai virar 10 em algum momento, até que isso vai compondo um percentual cada vez maior dentro dos portfólios. Cara, você não acha que esse é um aspecto interessante que eu pondero bastante? Recentemente, por exemplo, teve a questão lá nos Estados Unidos que agora o Bitcoin pode ser usado como um colateral para você comprar um imóvel. À medida em que o Bitcoin se torna cada vez mais integrado em outros ativos, em atividade econômica, você não acha que isso pode potencializar uma queda em, sei lá, uma crise de 2008, 2.0? Eu acho que sim, mas eu procuro olhar pelo outro viés, né? Para mim, esse é o caso de uso matador do Bitcoin. Para mim, é o melhor colateral já inventado. Por quê? Ele é escasso. E segundo, ele é um colateral onde quem dá isso como garantia, em momento algum, fica insolvente. Porque você sempre dá mais do que você está tomando como garantia, né? E você consegue programar, seja smart contract, seja por regra de negócio, para que não exista insolvência, né? No caso da chamada de margem, você vai lá, você executa a garantia, liquida e paga o contrato. Então, eu acho que isso vai se intensificar cada vez mais. E o que eu entendo, ao contrário do que você colocou, eu entendo que isso é um gerador adicional de demanda. Dado que ele é um colateral tão eficiente, a tendência é de que ele vá ganhando status como colateral preferencial. E aí, a tendência é que isso seja um fator adicional de geração de interesse e isso vá compondo cada vez mais parte dos portfólios. E no caso de uma realização num cenário de crise, aí é isso, né? A gente vai precisar ter contrapartes do outro lado com apetite para comprar, né? E aí, quando a gente olha, né, strategy companies, e hoje já não é mais um fenômeno puramente de varejo, como era nos ciclos anteriores, hoje eu vejo isso como um risco menor do que era alguns anos atrás. E aí tem aquela expectativa, né? Que sempre vai rolar o bailout, os caras vão emitir uma moeda. E é justamente essa a grande ideia, né? Que você tem um ativo escasso e que você vai estar sempre protegido dessa situação, de que uma crise vai ter um monte de gente com o rabo preso e aí você vai, né? O Banco Central vai lá e tuxa mais dívida, desvaloriza a moeda e só repete, né, o que a gente vem vendo aí principalmente desde 2008. Sim. Eu tô bem comprado nessa ideia de que as moedas fiduciárias todas tendem à desvalorização. E aí, assim, o dólar hoje está em xeque, né? Acho que o dólar nunca caiu tanto globalmente como a gente viu nesse primeiro semestre, mas ele ainda continua sendo o refúgio ali. Na hora que o calo aperta, todo mundo vai procurar treasury, né? Óbvio, é uma questão de preço, tem as questões fiscais nos Estados Unidos, mas eu acho que o portfólio padrão de um investidor tradicional, principalmente nos Estados Unidos, né? Ele tinha ali aquele tradicional 60-40, né? Bonds e ações. Ele tende a incorporar ali no início vai para 2, chega em 5, aí de repente vira 10, e aí sabe-se lá que tamanho que a posição de cripto vai compor nesse portfólio. Porque está provado aí, tem vários estudos extensos que mostram, a partir de backtestings, que alocações de cripto diminuem, né, a volatilidade de um portfólio. Apesar disso ser contraintuitivo, né, dada a volatilidade do ativo. Mas o fato dele ser não totalmente, mas muito descorrelacionado, acaba tendo um papel bastante importante na gestão de risco de um portfólio, né? E uma curiosidade que é mais um exercício mesmo que eu fico me perguntando e às vezes eu mudo de opinião, às vezes não. A ideia de Bitcoin Treasury Companies, não como uma empresa
por conta própria, mas uma pessoa que está olhando para uma Bitcoin Treasury Company querendo investir nela, você acha que faz sentido isso? Pessoalmente, eu acho que não. Mas aí, de novo, cada um leia e entenda o cenário e avalie se faz sentido. Porque eu vejo ali mais riscos do que possibilidades de você ter retornos significativos. Apesar do track record ter contrariado essa afirmação que eu acabei de fazer. Mas eu acho que assim, se você está comprando essa empresa com a ideia de você ter exposição alavancada a Bitcoin, ok, legítimo, faça isso, mas faça isso com o devido controle de risco, né? Gerencie ali o tamanho da sua exposição, porque da mesma forma como ele sobe mais do que o Bitcoin nos momentos de alta, nos momentos de realização também, a queda acaba sendo mais acentuada, né? Então, eu acho que pode compor, faz sentido para alguns casos, mas aí hoje, vis-a-vis, quando você compara uma Treasury Company versus um ETF ou a compra direta do Bitcoin mesmo, eu entendo no meu framework como uma relação risco-retorno mais vantajosa e direto no instrumento, ao invés de tomar o risco corporativo. Principalmente para pessoa física, né? Você tem o risco operacional da própria empresa também, né? Sim. Aproveitando que você falou de ETF, acho que hoje faz uma semana que a gente lançou o ETF, né, o EBIT11, que é um ETF da Empiricus Asset, que investe 100% em Bitcoin. E, bom, ETF em parceria com o BTG, né? Ele é o primeiro ETF de Bitcoin administrado pelo BTG e também custodiado na Mint, que você está assistindo aqui. Então, existe realmente essa grande diferença de você investir. Você acha que a estratégia do Saylor, né, com a Strategy, ela te preocupa? Assim, me preocupa porque tudo que é muito alavancado me preocupa, né? Eu acho que a gente já teve aí várias lições ao longo do tempo de que excesso de alavancagem quase sempre não acaba bem. Agora, o nível de convicção que ele tem, né, e a forma como ele operacionalizou isso até então, é indiscutível, né? Ele foi muito bem sucedido. Ele arquitetou bem. Ele arquitetou bem, de certa forma ele encontrou ali essa falha na Matrix e está explorando isso ao limite, né? Agora vamos aguardar. Eu acho que a partir do momento que ele começar a ter os primeiros vencimentos, que a gente vai de fato poder medir o êxito da iniciativa. Por enquanto, está conseguindo captar, está botando dinheiro para dentro e está comprando Bitcoin, está tesourando, tem as métricas lá que ele segue, que são contestáveis, né? A depender da forma como você interpreta. Mas eu prefiro aguardar um pouco mais a gente fazer uma avaliação mais detalhada. Uhum. Eu acho que vale a tentativa. Cara, assim, para finalizar do meu lado, você demonstrou que tá otimista com o Bitcoin para os próximos anos, né? A gente também tá, a gente vive otimista com o Bitcoin, né? Quem gosta de Bitcoin é Bitcoin Maxi, acaba não tendo, a gente não é pessimista com a tese, né? Quando você estuda e entende. E também a gente tem um cenário, uma conjuntura econômica que provavelmente tende a favorecer, né, os ativos de risco, principalmente o Bitcoin, ETFs, corte de juros, regulação avançando. A gente pode ter uma extensão do ciclo, né? Tem gente que não acredita mais nessa tese do ciclo de 4 em 4 anos. Queria saber o que você acha disso. Eu também tendo a acreditar. Eu acho que agora o ciclo do Bitcoin está muito mais ligado ao ciclo global de liquidez geral. Ciclo de negócios, né? Do que ao halving. Do que é o halving. E é isso que eu queria te perguntar. Que cenário que você enxerga um bear market novamente para cripto? À medida que a gente tem uma contração da liquidez global daqui, sei lá, 4 anos, daqui 2 anos, a gente não sabe quando isso vai acontecer. Seria essa a interpretação a partir de agora? Eu acho que condições macro desfavoráveis, muito desfavoráveis, né? No sentido de você ter uma crise mais acentuada, onde você tem uma diminuição do apetite por risco. Porque, de novo, né? Eu acho que a gente ainda está, talvez no término ou no meio da fase de descoberta de preço, né? É uma commodity digital escassa, se posicionou no mercado, agora tem os instrumentos regulados, formas diferentes de você se expor, mas ainda a visão que eu tenho é que é o seguinte, é ouro fora do dinheiro, né? Então, é uma opção que vai sendo rolada dia após dia e o mercado vai se degladiando ali para se chegar num consenso em relação de qual é o preço dessa oportunidade. Então, assim, eu consigo vislumbrar cenários onde o Bitcoin tem espaço para crescer 10, 20 vezes, mas tudo isso dependendo de um cenário macro que seja condizente, né? Então, condições maiores de liquidez, eventualmente um aprofundamento da crise de endividamento dos estados, tudo aquilo que a gente consegue explorar a partir das interpretações da escola austríaca, né? Acho que são cenários que podem se materializar e, eventualmente, num espaço de tempo menor do que o que a gente consegue pensar hoje com as informações que a gente tem reunidas. Irado. Você tem mais alguma pergunta ou a gente pode entrar nas perguntas rápidas? Por mim, vamos para take rápido.
Bom, então vamos para os takes rápidos. A gente vai fazer algumas perguntas, talvez enquetes também. Cara, não tem resposta certa e errada, óbvio. Se você quiser justificar, pode justificar. Eu vou começar com uma de improviso aqui, que eu queria... Cara, qual foi a maior lição que você aprendeu no mercado de cripto desde que você entrou, né? Você está mais de 10 anos nesse mercado. Qual a maior lição para o investidor e a maior lição que você aprendeu mesmo? Até um dos motes da casa aqui é seja humilde perante a incerteza. Seja humilde perante a incerteza. Quem você acha que é o Satoshi Nakamoto? Eu acho que não é uma pessoa só, é uma criação coletiva ali, talvez de 4, 5 pessoas. Dentre elas, muito provavelmente o Ralph Finney. Ralph Finney seria o seu... Tivesse que... Não, ele estava na mesa. Adam Beck. Provavelmente estava na mesa. Eu ouvi foi um argumento do John McAfee, né, o fundador do antivírus, né, McAfee. Ele falando, cara, se você olhar para o white paper, todas as variações de palavra que dá para diferenciar americano e britânico, é britânico. E se você comparar isso aí com o jeito que o Adam Beck escrevia, É muito parecido. Parece muito demais. parecido, né? Eu acho que assim, eu acho pouco provável de ter sido uma criação individual, algum gênio sozinho foi lá e fez tudo de ponta a ponta, até pelas... Quando você pega o Reddit, né, que eu brinco aí, o Velho Testamento, você vai puxando o fio ali das primeiras comunicações do Satoshi até quando ele para de se comunicar, na minha cabeça se constrói meio que uma criação coletiva, mas também não de um grande grupo, de um grupo restrito ali de criptógrafos, desenvolvedores, alguém com muito conhecimento de economia austríaca e teoria monetária, para fazer o que é isso aí que a gente vê hoje. É suspeito para dizer, mas eu acho que é das invenções mais incríveis que eu já tive conhecimento. Concordo. Tem outras coisas do folclore, assim, que eu acho muito curioso. E que faz sentido ser mais de uma pessoa por causa disso. Porque, primeiro, são várias áreas de conhecimento que se combinam. Beleza, você pode ter um cara que é gênio e tal, consegue Que fazer guiou isso, né? Você também tem um cara que se ausentou ali, no período certo. Cara, 10 anos depois, se você é um indivíduo e você vê um negócio tomar essa proporção, para você não querer tomar conta daquilo, né? Voltar e querer ser a estrela do negócio, você tem que ter assim uma índole moral suprema. Então é muito mais fácil de você ter essa resistência se são vários. Então, mas isso acho que tem muito a ver com a história do software livre, né? Acho que a turma do Bitcoin, acho que se inspirou muito no que foi a Linux Foundation, né? Acho que a maior parte das pessoas comuns aí talvez não tenha a real dimensão do que é o Linux enquanto fenômeno. Todo mundo que tem um Android no bolso está rodando uma versão do Linux, que é um sistema operacional de software livre que ganhou mercado aí contra Microsoft, Windows, etc., e virou a base de muitas coisas que todo mundo consome hoje em dia, né? Então, eu acho que a experiência da Linux Foundation e o papel que o Linus teve, né, no desenvolvimento, de certa forma, acho que inspiraram esse comportamento. E eu acho que o fato do Ralph Finney também já não estar mais entre nós, de certa forma, mitigou isso, né? Tem isso também. Ele criogenizou, né, o cérebro dele. Você acha que ele volta? Eu acho que na era da singularidade tudo é possível, né? Não dá pra colocar a mão no fogo, né? Não dá. Você falou uma dica, né? Ser humilde no mercado de cripto. Uma dica do que não fazer, mas não vale falar não ser humilde. Não se alavancar demais, definitivamente, né? Acho que a alavancagem, ao mesmo tempo, te abre um leque de possibilidades de você ter retornos significativos. Também, se não bem gerenciada, é o que leva a maior parte dos investidores para a ruína. Irado. Bom, uma empresa do mercado de cripto que você admira, não vale falar se você já passou a atual que você está. A gente admira além também. da Fireblocks. Exato, além da Fireblocks. Eu acho que, assim, inevitavelmente a gente precisa mencionar o Tether, né? Porque um fenômeno de execução ganhou uma proporção absurda, é um dos maiores detentores de dívida pública americana, e eu acho que recentemente eles deram uma redimensionada ali na missão e aparentemente tudo seguindo o ethos do Bitcoin. Então eu admiro o Tether, acho que a capacidade de execução deles é incrível. Um personagem do mercado de cripto sem ser o Satoshi que você admira. Boa. São muitos. Eu acho que, assim, os founders, no geral, eu tenho uma admiração, porque, de certa forma, passaram pela mesma trajetória. E eu, né, desse momento de empreender no desconhecido. Mas eu acho que a gente pode dividir aí dos dois principais, eu acho que são referência, que foram por caminhos totalmente distintos, né? Eu acho que o CZ, pela capacidade de execução e por ter conseguido tornar a Binance relevante do jeito que é hoje,
E também, sem dúvida, tem que citar o case do Coinbase e o Brian Armstrong, que conseguiu fazer todo o ciclo ali, né, da startup para o IPO e consolidar o Coinbase como uma referência global. E aí, trazendo aqui para a realidade brasileira, um que eu admiro muito, a gente conversa sempre, João Canhada, da Foxbit, pela história da Foxbit, né? De fato, ali, uma empresa que começou muito enxuta, muito organicamente ali para servir a comunidade e hoje está aí consolidada como um dos maiores players do mercado brasileiro. Um dos pioneiros do mercado, né? Um livro. Bitcoin Standard. Uma cripto sem ser Bitcoin. Vamos Solana aí, que é o hype da vez. Ethereum ou Solana? Hoje, Solana. Hoje, Solana. Um setor de cripto que você está otimista nos próximos anos, mas assim, como a gente já falou de stablecoins, acho que seria a resposta que você ia dar. Então, se tiver algum outro setor, você não... Não, tem um que eu acho que ele ainda não tem a relevância que pode ter, mas é o de DeFi Finance, né? Que é ciência descentralizada, que é formas de você financiar pesquisa científica a partir de lógicas descentralizadas. Eu acho que tem bastante potencial. Principalmente quando a gente faz a conjunção disso com AI, etc. Interessante. Um meme favorito do mundo cripto? Eu gosto muito do Pepe, né? Pepe é simpático. Não, o Pepe é simpático. E bom, acho que, para finalizar, um sonho para o mercado do cripto brasileiro. Cara, eu acho que cada vez mais brasileiros tenham acesso e conhecimento sobre Bitcoin e consigam usufruir da autonomia que esse instrumento dá, né? Eu acho que a minha expectativa é que, num dado momento, isso vire um não assunto. Que as pessoas simplesmente estejam usando no seu dia a dia da mesma forma como elas utilizam o Pix e não ficam discutindo sobre modelos de criptografia e validação. Elas simplesmente vão lá e usam porque o negócio funciona e facilita a vida delas. Ninguém compete com o que eu pago com a Ethereum, eu pago com a Solana, o que importa é que você está usando blockchain. Eu acho que eu estou numa fase da minha vida que eu estou anti-rivalidades. Assim. Eu acho que todas as opiniões têm a sua validade, eu acho que o que a gente precisa é chegar em consensos, né? E cada um viver a sua vida de acordo com o que acredita e em busca dos seus objetivos pessoais. Que isso. O Safiri tá com uma paz interior admirável. E, cara, muito obrigado pelo papo de hoje. Acho que foi uma aula, né, do mercado de cripto brasileiro como um todo. Porra, você tem muita experiência não só no mercado de cripto brasileiro, mas no mercado de cripto como um todo. Queria te agradecer. Muito obrigado. Fala pro pessoal onde eles te encontram nas redes sociais. Faz o seu jabá, porque, não tem como uma figura icônica aqui desse mercado não ser conhecida por todo mundo, né? Todo mundo tem que saber. Primeiro agradecer o convite, sou fã da casa, do trabalho que vocês fazem, acho que informação de qualidade com responsabilidade sempre, né, desde que a Empíricos começou a produzir conteúdo sobre cripto, o podcast também muito legal, teve a oportunidade de receber aqui várias pessoas muito, muito relevantes do mercado, compartilhando também das suas histórias. Acho que eu me perdi, o que você perguntou? Onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Twitter, LinkedIn, Instagram. Hoje eu tô num detox de redes sociais. Nossa, então, faz bem demais. Então eu tô lá no Twitter quietinho, consumindo, tô sabendo do que tá acontecendo, mas não tenho publicado tanta coisa, mas uso o LinkedIn hoje como minha plataforma principal para conteúdos profissionais. Bom, é isso. Safiri Félix no LinkedIn, por favor. Safiri Félix no LinkedIn. E no Twitter, tem o Twitter? Tem o Bloco Cripto. Bloco Cripto. Não twitta muito, mas se você quiser, você pode interagir com ele lá. Safiri, muito obrigado. Obrigadão pelo papo, Valtinho. Valeu, meu amigo. Valeu, obrigado. Tamo junto. Tamo Cestinha, junto. vamos nessa. Não se inscreve, não se esquece de se inscrever no canal do Market Makers. Toca no sininho mais uma vez, beleza? E é isso aí. Tô esquecendo de alguma coisa? Não tá esquecendo de nada, que bom que você voltou. E é isso, pessoal. Compartilha com os amigos de vocês, hein? Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo, por favor. Volto de novo no episódio de R$1 milhão, hein? Pô, tá prometido. Já me convidando. Tá prometido. Falou, galera. Um abraço.